Olá pessoal, a gente vai começar aqui mais uma edição do Pode Incluir. Nesta edição a gente vai fazer uma reedição do Pode Incluir número 21, com uma homenagem ao professor Reinaldo, que faleceu na última semana num trágico acidente. Peço para vocês também se inscreverem no nosso canal, deixar também o seu like e o seu comentário. Assista agora a nossa entrevista que a gente fez com o professor Reinaldo no ano passado. Vamos começar aqui mais um podcast Pode Incluir. Bom dia, Reinaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, Edmar. Bom dia, amigos ouvintes aqui do Pode Incluir. O maior prazer estar aqui com o Edmar, fazendo esse grande trabalho, esse desenvolvimento, que eu tenho certeza futuramente vai ser um grande sucesso aqui, não só para Passo, para a região inteira, e a inclusão que ele está tendo em todas as modalidades, os recursos de várias oportunidades de pessoas estar vindo aqui. Com certeza vai ser uma grande evolução e um grande sucesso aí para todos aí, e principalmente para ele, que merece muito. Onde eu conheço muitos anos Edmar, né, Edmar? Do Glória, faz uns 24 anos, vai dar 25 anos que eu tô em São João Batista do Glória, e conheço muito bem Edmar lá, e vejo essa evolução dele lá. E parabéns, Edmar, só tenho a agradecer e muito feliz por estar aqui com você. Reinaldo, então, como que começou o seu trabalho lá? Vamos fazer o seguinte, como que você foi descobrir o Karatê? Que você começou a fazer Karatê, quando começou? Bem, Edmar, eu comecei com 9 anos de idade. Bem, na minha idade, na época, tinha um grande ídolo, que era o Bruce Lee. A maioria conheceu as artes marciais através do Bruce Lee. E a maior facilidade que tinha aqui era o Karatê com o professor Valdir Gomes. E eu entrei, através até de um vizinho que entrou, que eu sempre queria fazer essa prática, ou de qualquer outra modalidade de artes marciais. Então veio essa curiosidade, um vizinho meu entrou, acabei pedindo para meu pai e entrei com 9 anos de idade. E daí por em diante, eu era um menino muito nervoso, agitado, e vi muitas melhorias, principalmente através de competição. Logo o primeiro mês de Karatê, eu lembro que eu treinava muito em casa, imitando, fazendo movimentos dos filmes, tanto do Bruce Lee quanto do Van Damme, também que eu via muito o Van Damme. E o primeiro mês já disputei um campeonato, foi em Cássia, inesquecível, minha primeira competição, onde até então eu fui sozinho com os amigos e professor, e fiquei em terceiro lugar em 2 modalidades do Karatê, Kata e Comitê. E daí em diante, não parei mais, e tô aqui. Qual que é a diferença do Kata para o Comitê? Dessas... Bem, o Comitê é um combate, é a luta. E o Kata, onde você demonstra os movimentos de ataque e defesa. O nome se dá ao Kata, se chama luta imaginária. É uma grande história isso daí, mas resumindo rapidamente, antigamente, quando criou o Karatê, os maiores mestres da ilha de Okinawa, no Japão, até começou na época que ali foi província da China, antes que o Japão tomou aquela província de Okinawa. Mas os mestres, os primeiros mestres, começavam a treinar, e como eles não tinham ninguém para treinar, eles inventavam e faziam vários movimentos iguais, que tinham que ser de ataque e defesa para combater os saqueadores. Então o Karatê na época era para combater os saqueadores falados naquela época, que são ladrões, roubavam mantimento, né, a parte de agricultura dos japoneses na época. Então entre eles tinha isso daí. Então eles começaram a inventar o kata, onde tem várias histórias, até de Kung Fu, que as armas de Kung Fu é de foice, são práticas que eles usavam para colheita. Então são as armas, na verdade, são ferramentas de colheita de agricultura japonesas. E no Karatê, o nome se dá ao Karatê, chama mãos vazias. Então eles treinaram muito os movimentos de ataque e defesa com as mãos vazias. E dentro do Karatê, o nome correto que se dá é o Karatê Do. Do significa caminho. Então, falado que Karatê Do, caminho das mãos vazias. Tudo isso no Japão. Isso tudo vindo do Japão. E um pouco assim que eu estou contando a história, que é muito grande a história dentro do Karatê.
E quando começou a trabalhar já nesses lugares? Começou a dar aula? Quando começou a dar aula mesmo? Olha, Edmar, com dia 18 de dezembro de 1993, eu formei faixa preta. Foi até em Betim, Federação Mineira. Foi em Betim, e daí em diante comecei um desenvolvimento maior dentro do karatê, ganhando vários títulos. Já fui 15 vezes campeão mineiro, 4 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano no Montevideo, no Uruguai, pan-americano em Santiago, no Chile, o mundial em terceiro lugar em Mumbai, na Índia, e vários campeões também como aluno. Mas eu comecei com 16 anos no Itaú Esporte Clube. E depois do Itaú Esporte Clube, eu fiquei lá 2 anos, quase 2 anos e meio, e fui chamado para ir para o Glória. E no Glória eu comecei em 99, estou lá até hoje. E dentro desse período todo, eu comecei a desenvolver muita competição, onde que eu amei. E dentro do karatê também fiz minha faculdade, minha pós-graduação. Tive estudos nisso e... Você é formado? Sou formado em educação física, pós-graduado em musculação personal trainer, 2 anos presencial pelo ENAFT, Pós-Caldas. E acompanhei. Na verdade, essa história de faculdade, onde que eu passo para os meus alunos, quando eu entrei, eu era o mais novo a entrar com 18 anos na seleção brasileira. Foi até em 2000. E eu vi que todo mundo fazia faculdade, não é? Todo mundo. Eu fiquei com um cara no quarto, os treinamentos ficavam 2 em cada quarto. Ele chama André, de Brasília, fazia 2 faculdades. E me assustei, fazia processamento de dados, que era integral, lá em Brasília, na Unit. É mais ou menos isso aí. Então ele fazia 2 faculdades de educação física também. Eu levei um susto, falei, como? Tinha acabado o terceiro colegial, né, para fazer tática de guerra. Enfim, aí eu comecei a adquirir isso daí. E vi que a maioria dos atletas, principalmente dentro do karatê, a maioria busca em estudar, em fazer faculdade. E aí foi onde que eu me incentivei muito a estar na faculdade, aprendi muito. Dentro da faculdade dei aula, fiz campeões, fui campeão. E aprimorei muito entre isso, né, tentando estudando e ao mesmo tempo dando essa aula, essa modalidade que eu tanto amo. Vamos falar agora de alguns alunos seus. Por exemplo, a Jussara, onde você conheceu a Jussara lá no Glória, lá, como é que o desempenho dela, que também se formou também agora? Jussara foi campeã sul-americana, campeã brasileira. Ela foi uma das grandes vitoriosas de São João Batista do Glória. Formou em educação física, ela tem uma academia lá, ótima, excelente profissional, e conseguiu grandes êxitos, né, do karatê, e conseguiu seguir o que eu sempre falei, estudar, fazer a sua faculdade, e foi uma grande vitoriosa, não só de São João Batista do Glória, como também na região inteira, e Minas, representou Minas, o Brasil, foi comigo lá para Mumbai, na Índia, ficou em 5º colocado no Mundial. Sara é uma das principais karatecas na época. Hoje ela está mais como professora, cuidando da sua academia, proprietária da Academia São João Batista do Glória, e está lá, firme e forte. Vamos falar aqui agora do Flavinho. Flavinho, que, para quem não conhece, é um na mão. O Flavinho... Como que chegou para você esse Flavinho? Como que chegou para você ele? Como você conheceu ele? O Flavinho, na época, eu comecei em 2010, dando aula no CRAS, um projeto social, no Itaú de Minas, e depois de 2 anos começou aqui em Passo. E aí foi onde que o Flavinho entrou. Eu vi aquele menino muito esperto, já tinha um dom, e ele fazia tudo, futebol, capoeira, karatê, e foi desenvolvendo bastante em vários esportes. Até então, faltando um mês para mim ir para o Mundial, foi onde que eu vi na PTV que o Flavinho perdeu a mão. Eu até não sabia que era meu aluno. Eu fui até em São João Batista do Glória dar aula, que foi numa quinta-feira, e era no mesmo dia eu dava aula no CRAS, que é lá na Rua Pará, do lado ali da maçonaria, ali no Santa Luzia. E conversando com o pessoal lá, eles falaram para mim
que aconteceu com o Flavinho, e eu fiquei, assim, na verdade... Eu imaginei eu no lugar dele com 9 anos de idade, eu tinha 9 anos. Ele já começou o karatê entre 7 e 8 anos, ele já fazia comigo. Ah, então peraí, foi um acidente, Flavinho. Isso, aí o acidente foi o seguinte, o pai estava desempregado, levou ele para ajudar ele a fazer massa de quibe no vizinho, e diz o pai que estava em outro cômodo, e numa extensão ligada a outro cômodo, ele estava com o proprietário da casa, escutou um barulho, e foi lá e viu o Flavinho com a mão no moedor de carne. E até na época foi o Zé Antônio, que eu tinha alguns contatos com ele, conversava às vezes quando eu encontrava com ele, falou que encontrou o Flavinho, levaram ele para a UPA, ele estava lá no dia trabalhando na UPA, fazendo o plantão dele, falou que viu o Flavinho com a mão dentro do moedor de carne e não teve como fazer algo, porque já tinha estruturado toda a mão dele, a mão direita, a mão até que ele escrevia. Foi bem essa história aqui do acidente dele. E a partir daí, eu queria muito ver ele. Eu fui pro Mundial, fiquei em terceiro lugar, fiquei pensando muito nele. E depois de 4 meses ele voltou. Aí começa a história do Flavinho. O Flavinho não ria. Eu vi aquele trauma no rosto dele, ele ficava só com o semblante sempre fechado, escondendo o braço, e eu via, ele não sorria. Contava piada, ele não sorria, nada. Eu queria ver um sorriso nele. Aí quando veio uma ideia do campeonato, e alguns meninos que eu levava para treinar, que todo sábado tem um treinamento de competição em Itaú. Eu levava alguns alunos. Então hoje eu levo alguns alunos, inclusive o Flavinho está até hoje lá. E o Flavinho pegou e olhou, abriu o semblante, eu olhei para ele, vi que ele estava diferente, porque ele não falava, não conversava mais, só fazia sim ou não. E eu vi uma revolta com ele depois desse acidente. Aí eu perguntei para ele se ele queria ir no treinamento lá. E ele foi. Aí logo após que eu cheguei na porta da casa dele, perguntei para ele se ele queria disputar um campeonato. Ele falou que queria. Passei o telefone para a mãe dele, para ele entregar para a mãe dele me ligou. Aí eu coloquei no primeiro campeonato, que foi em Alterosa. E nessa competição, mano, eu não acreditei que aconteceu. Eu levei ele para disputar kata, os movimentos. Mas ele queria lutar. Ele falou, eu quero lutar, quero certeza. Fiz a inscrição dele no comitê, que é a luta. E no kata eu escrevi ele na categoria especial, onde tinha pessoas que tinham síndrome de Down, cadeirante. Então todo mundo faz, aí eles, olha, escolhe o campeão, só que todos ganham medalha, entendeu? Mas tem um campeão e todos só de participação. Igual. Isso, exatamente. Então fica todos só por fazer, já considerado como vitoriosos, e por nota, assim, ele escolhe só um campeão e todos praticamente assim como fosse segundo lugar. Aí eu já senti que ele ia ficar feliz, mas não, ele queria mais. E ele foi lutar, e eu perguntei para ele, você quer mesmo, Flavinho? Você tem certeza? E eu vendo, tinha uns alunos meus que já foi campeão, 2 inclusive dele lá de Itaú. E eles perderam e saíram chorando. Saíram chorando de lá, quando vê... eu não sei se é milagre, o que acontece. O Flavinho foi ganhando. Olha, Edmar, quando ele foi na semifinal, ele ganhou de 3 atletas e chegou na semifinal. E na semifinal já ganhava medalha. E quando vê, ele ganhou, fez o primeiro ponto. Aí eu vi começar a recuar. Ele tomou um ponto, tomou o segundo. Eu comecei a gritar para ele ir para cima. E nisso ele foi fazendo ponto. E quando ele foi fazendo ponto, ele virou a luta e classificou para a final. Eu já comecei até a me emocionar, cara. Foi uma coisa assim espetacular. E quando ele chegou para mim e perguntou, eu quero água. Eu levei ele até a turma, porque ele tinha 1 minuto para tomar água para começar a final dele. Ele foi lá, deram água para ele, que ele estava com os protetor, tirou o protetor de boca, e com o protetor nas mãos, tirou o protetor de boca. Eu lembro que ele abriu a cabeça assim e colocaram a garrafinha na boca dele, alguns alunos. E o Flavinho, como é que tá? Eu falei, vai disputar a final agora. Desceu aquela renca de tal para torcer por ele lá. E quando veio, começou a final. Um menino muito bom na final.
E foi lá, eu gritando com ele, vai, continua, Flavinho, presta atenção. Ah, olha, Dilmar, 2-1 Flavinho, campeão. Depois de 5 meses do acidente, eu vi Deus ali na minha frente. Eu vi Deus e comecei a me emocionar muito durante muito tempo. E falo que, por mais que você tenha dificuldade na sua vida, cara, nunca desista. Você pode ser um grande campeão, por mais dificuldade ou algo que você não tem. Entendeu? E você consegue ter suas vitórias. Foi muito emocionante. E a partir daí o Flavinho não parou mais. Né? O Flavinho veio e tá aí. Hoje ele tá com 19, vai fazer 19 anos, tem com 18 anos ainda. Ganhou campeonato mineiro, que só eu tinha ganhado adulto. E aconteceu alguma coisa com ele lá fora, no estrangeiro, lá, que ele sofreu preconceito. Isso, como é que foi pra você lá, pra ele? Como é que foi a relação dele? Foi um baque, tanto pra mim, porque lá no dia tava um grande amigo meu que tava com um dos alunos dele de Pouso Alegre. Nós chamamos ele de Ninho, professor de Pouso Alegre, e ele me mandou mensagem. Falou que estava acontecendo lá um negócio com o Flavinho lá e... O que aconteceu é o seguinte, o Flavinho, ele às vezes saía fora o protetor dele, onde que ele não tem a mão. Então a gente adaptava, em vez de colocar no punho, o protetor colocava bem no final, no antebraço, entre o braço e o antebraço, e aonde que ele tinha, né, onde que ficava o rádio e a una, a gente colocava mais ou menos onde que coloca os dedos para fixar. E às vezes, dependendo do dia que ele esbarra, sai. E durante a luta, na metade da luta, saiu. E me parece que o Flavinho estava ganhando a luta de 1-0. Saiu aí um árbitro, viu? E não queria deixar. Falou que não podia e tal, mas eles não viram isso na regra. E esse árbitro era até do Uruguai. Aí deu uma maior polêmica, a confederação entrou, todos os atletas do Brasil entrou na quadra, não teve mais competição no dia. Aí ele criou com o médico que se saísse poderia lesionar o adversário. Então veja bem, um garoto que não tem a mão, que não consegue nem chegar longe por não ter a mão, e falar que se sair ele vai machucar, é a mesma coisa se sair com um cara normal. Tem os dois ossos assim que corta igual você não tem aqui, mas a diferença dele não poder chegar no adversário é muito maior, mais no tamanho da mão, porque o punho dele também tem vários ossinhos aqui no punho aqui que salva tudo ele perdeu. Então foi uma briga grande, até hoje está na justiça isso daí, com a confederação, com a WKF. Eles processaram lá então Estão processando, estão encaminhados aí para ver a possibilidade aí de ver o que vai acontecer, porque é uma parte internacional. Se fosse dentro do Brasil era fácil de resolver, mas como é lei internacional, uma tem que respeitar o país do outro, entendeu? É bem complicado, e quem pode mais falar para mim é advogado mesmo, os juízes, mas é mais ou menos assim que eu entendi, que é bem complicada as leis internacionais, né? E quando vai ter mais competição para o pessoal participar? Bem, Dilmar, as competições agora vai ter um zonal onde o Flavinho vai disputar também, e alguns alunos vão competir lá em Espírito Santo, Serra. Serra, em Jacareípe, lá no Espírito Santo. A cidade chama Serra, né? Fica ali no litoral, conhecido como Jacareípe, e vai ser nos dias 9 a 13 de agosto agora, próximo mês. Né? E eu também estou com uma turma do projeto social, só que eles vão disputar o Geng. Eu vou disputar com os atletas, tanto São João Batista do Glória, do projeto social lá, quanto de Itaú de Minas, que será nessa semana do dia 2 ao dia 6, primeira semana de agosto. Então eles já vão na final, que vai ser em Uberaba. Né? Aí eu vou estar levando essa equipe ali, que alguns deles também vão para Triatlon Brasileiro. Porque para estar nesse zonal brasileiro, teve que passar de um regional, que foi em Piuí. Os que ganharam em Piuí foi para o Mineiro, que foi Uberlândia. E esse Mineiro
classificar para esse zonal brasileiro, que vai ser lá em Serra. E o Flavinho também foi chamado para uma cidade de São Paulo, onde está bem conhecido aí o Flávio, não só pelo que aconteceu, mas pelo desenvolvimento dele, um dos grandes atletas aí do Brasil, que mostra que não ter uma das mãos não é um problema para ele, está disputando de igual para igual, qualquer um. Chuta a cabeça todo mundo, você tem que ver os vídeos dele nessas últimas lutas, que ele foi campeão no comitê até 75 quilos e colocaram ele para lutar o absoluto, o Open. O Open escolhe um por cidade, o mais alto, o mais forte, o melhor para disputar o Open. E quando vai ter férias, pessoal, que tem alguma feira de férias que você pode marcar com ele também, depois poder participar com a gente também aqui? Quando pode marcar com ele? Com o Flavinho? Isso. Então, nós vamos combinar com ele, porque ele perdeu semana passada as aulas dia de semana, porque o campeonato de jogos regionais, igual o Geng, esses jogos que tem, ele é dia de semana. Então ele perdeu aí na faculdade, teve que mostrar, né, o que ele estava lá na faculdade. Aí que tá, nossa, então vamos lá. Olha, Flavinho, com esse desenvolvimento que teve ao longo, ele foi campeão mineiro, brasileiro, desde pequeno. Depois desse ano que ele começou o karatê, próximo ano ele já ganhou mineiro, zonal brasileiro em Trindade, em Goiás. Depois ele foi para a final lá no Ibirapuera, São Paulo, foi campeão. E daí não parou. E quando chegou uma época, aí conseguimos, até o doutor Bruno Oliveira foi um dos que ajudou ele a conseguir também uma bolsa de atleta pelo esse desenvolvimento dele no Colégio Del Rey. E ele fez a faculdade, o primeiro e terceiro colegial lá, colegial todo lá, e esse ano ele fez a prova na UENG e passou a UENG em Direito. Ele começou a fazer Direito esse ano. Ele formou ano passado o terceiro colegial. Esse ano, graças a Deus aí, por tudo que eu falo, tudo que eu implanto, ele é mais um de vários atletas meus, de vários alunos meus, que saiu ali do colegial já entrando na faculdade. Fico feliz. Futuramente vamos ter aí o Dr. Flávio, advogado. O Dr. Flávio, inclusive até um grande famoso aí, amigo meu de infância, que me ajudou muito, Flávio Tartus. Tem vários livros aí na área de direito, em todas as faculdades do Brasil praticamente tem o livro dele. Ele é de Passo, hoje ele mora em São Paulo e Rio de Janeiro, né, e viaja para o mundo inteiro. E é um dos que está ajudando ele também, né, na trajetória do karatê. O Flávio patrocina alguns atletas da seleção brasileira, inclusive o Flavinho está nesse total apoio para ele, tanto na área de direito quanto no esporte. Ok, Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, que não pode incluir. Deixar algum recado para alguém aí, você pode ficar à vontade para poder divulgar o que você quiser divulgar aí, pessoal. Bem, aqui em Passo tem um projeto social, Caráter, né? Que é um grande desenvolvimento. É o primeiro campeonato que nós já fomos campeão no geral. E daqui a uns dias, vou colocar aí tanto no meu Instagram, quem quiser acessar, Reinaldo Alves, estou colocando os dias que vai voltar. Nós estamos de férias, inclusive o Flavinho treina lá, e vários outros campeões de Passo que sagraram campeões agora há 3 semanas atrás aí. Crianças de 10 anos, 2 mulheres e um homem de 10 anos, sagraram campeão zonal brasileiro que teve lá em Goiânia, agora na metade desse mês de junho. E nós vamos voltar agora ao período das férias, entre 1 a 2 semanas eu vou estar falando sobre isso. E também tem aqueles que moram em São João Batista do Glória, lá no Poli, pela prefeitura, tudo gratuito. E também lá em Itaú de Minas, que é no CRAS também de Itaú de Minas. Estamos aí para desenvolver essa arte marcial, onde tem disciplina, conhecimento corporal, força, resistência muscular, resistência, força, resistência física. São vários aspectos que trabalhamos o karatê. Muito coordenação motora, dentro disso tudo que é a disciplina, o respeito um com o outro. A gente busca muito isso. Totalmente esse nome respeito.
é incluído dentro do Karatê, onde cada um se chama pelo nome, respeita o mais velho, o mais novo graduado. Então eu tenho todo esse conjunto de muita experiência que eu adquiri com esses anos todos dentro do projeto social onde que eu trabalho hoje. Ok, pessoal, esse foi o Pode Incluir. Hoje a gente conversou com o Reinaldo Alves, professor de Karatê.